Eles não podem fazer greve, porque senão eles têm alguma coisa no contrato deles que eles não podem fazer. Essa categoria O, eles têm contrato de 200 dias por 2 vezes, depois eles têm que ficar 200 dias sem ter. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu entendo essa questão da classe não ser unida, eu entendo tudo isso. Mas eu defendo um pouco porque eu acho que tem professor, por exemplo, que trabalha em 5 escolas. Os de matemática não. Os professores de matemática, eles são privilegiados, de certo modo. Eles conseguem completar a carga em uma escola, muitas vezes. Professor de artes, professor de filosofia, professor de sociologia, dá aula em 5, 6 escolas. Ele mal sabe quem são os colegas deles. Então, assim, tem muito mais coisas por trás disso, né, do que a gente pensar na classe ser unida ou não. Acho que tem um problema de sindicato, acho que tem várias outras questões aí que a gente poderia abordar, tá? Agora, o Estado de São Paulo é um problema, é isso que o Marcelo falou. A gente está na mão do PSDB há muito tempo, né? Então é uma política muito complicada e o Sudeste, de uma maneira geral, é problemático quando a gente pensa nessa questão político-partidária, né? Mas eu acho que os professores também são reféns por conta de ingenuidade, né? Uma perspectiva freiriana também. Então. Marcelo. Eu queria primeiro voltar, quer dizer, a situação sobre, tinha posto na lista de vir para cá, se a gente vai ter algum tempo depois do seminário da Paula e antes das jornadas para conversar sobre se a gente vai fazer alguma coisa diante dessa situação ou se a gente vai continuar entrando na Unesp achando que está tudo normal, entendeu? Porque entra aqui os estudantes da moradia e colocaram lá sobre a falta de gás, entendeu? Né? Eu estou entendendo que é bujão de gás que não chegou, algo do tipo, não ficou claro para a minha situação. Mas os nossos cartazes incomodam. 15 de maio, quando a pós foi com faixa e coisa, um monte de cartaz, o primeiro aqui do chão foi o primeiro a ser arrancado, os outros na placa do departamento foram arrancados em seguida, não sei por quem, você entende? Depois ficou só aquele lá que educação, a nossa arma é o livro e tal. Né? Então isso para pensar sobre o que a gente vai fazer. Por exemplo, quantas pessoas sabem dessa informação que o Douglas falou sobre a relação do príncipe da economia, o posto Ipiranga do presidente, segundo ele mesmo, e a relação dele com as universidades privadas? E aqui mesmo aqui dentro, no bandejão ou tal, a gente não faz coisa sobre isso, né? Falei com a Jane ou tal, dou todo apoio para a gente pegar a carta da PG, que é o primeiro documento interessante sobre a micropolítica, que é o fechamento do campus aos finais de semana, que é dos maiores absurdos que eu já vi em qualquer universidade pública e gratuita, você entende? Assim, é um negócio totalmente absurdo. Me lembra muito o Rohrer, vai confirmar as universidades na Colômbia, que por causa da guerrilha e tal, você só entra com todo investigado, entendeu? Você tem que parar, entrar e levantar, tirar lá em Medellín, só falta ter que, entendeu? Tirar a roupa, pior do que passar aeroporto, tá? Mas assim, então essa era a questão. Mas o que eu queria, que eu acho que é o segundo ponto da fala da Paula, que ela certamente em outro momento conecta com a ideologia da certeza e tudo, é a questão da mensuração, da redução da aprendizagem à textometria, né? É que a gente tem que buscar, e talvez da sua pesquisa saia também, um pouco de modelos para isso. Esse livro que a Maria Bicudo tentou, 2 pessoas iam tentar, eu e uma outra, falar sobre isso, ou na própria avaliação da pós-graduação. Falamos tanto contra o produtivismo, contra artigo, etc. Na hora que a CAPES banca essa parte, fala que sim, a gente todo se atola para dizer o que quer fazer. E muitas vezes cada um fica pensando no seu quadrado, entendeu? Né? Se eu fizer isso, será que melhora o meu curso? Será que melhora a minha sub-área? Será que melhora tal? Com a visão meio macro assim de cima que eu estou tendo. Então, eu acho, quer dizer, a gente tem que buscar criar um sistema de avaliação de larga escala para a rede que não seja baseado na textometria. Vai redundar em algum número depois, porque é impossível, nesse momento hoje, a gente fazer isso, ir à coisa mesma, como diria a Maria Bicudo, e depois
A sociedade quer saber, quer entender. Bom, eu faço o que, como? Né? Então, a gente valorizar, né, no artigo lá que eu coloco, por exemplo, então o teste seria um componente, mas outros seriam condições da escola, não é? Quantidade de professores fixos, etc. Quer dizer, criar um negócio e lutar por isso. Saneamento básico? Saneamento Tem básico. água potável? Isso, tem água potável. Então, Tem esse luz seria... elétrica? Tem merenda? Esse seria... Metade do prédio está... Claro. Sabe? Assim, condições, quer dizer, de pensar que a educação é, por exemplo, em regiões muito frias tem aquecimento, em regiões muito quentes tem refrigeração. Sabe? É isso. Eu estou falando assim, esticar com coisas que vão além desse negócio, e a outra você já está fazendo, mas eu acho que você é a melhor pessoa que eu conheço aqui no momento, com o seu grupo, que é para colocar, quer dizer, localizar exemplos dessa pseudo-base, que isso não é uma base, isso é uma grade engessada curricular, e eu acho que aí tem que estar discutindo e mostrando essa grade, não é? Então, mas enfim, eu queria te agradecer muito por essa reflexão, ainda mais porque eu acho que o teu seminário é o exemplo que eu estou falando, ele é político, e nem sempre vai ser político falar isso o tempo todo, então às vezes, obviamente, você relaciona isso com, né, tecnologias digitais, o que você estiver falando, né? Mas eu acho que tem um movimento bacana acontecendo no país, subterrâneo. No 15 de maio aqui, vários alunos da graduação foram explicar para a população o que era a Unesp. Mas isso depois perdeu folha, e o 30 de maio já não foi tanto, o 14 de junho nem tanto, e a gente ficou. É a primeira vez que, por causa do tamanho da pós, que a gente está tendo no meio de um movimento a LPG tão importante e a APG. E nós estamos aqui no programa líder. Então, o que fizer aqui, o que for conectado também, sei lá o que tal, vai servir de inspiração para as outras também. E então a gente também tem essa questão de estar dentro da gente, aqui com a graduação e tal. Quantas pessoas aqui saberiam defender por que a universidade deve ser pública e gratuita e não pública com bônus, pública cobrada e dando bônus para quem não tem dinheiro? Você entende? E isso é sugestão para mais outro dia ou tal, mas para a gente ir expandir essa discussão e autoeducação política, né? Porque muitos aqui não participaram do passeata, participaram a primeira vez, mas eu estou contente demais, porque tem muita gente aqui nessa pós aqui que está nesse movimento político. A minha fala é no sentido de ir mais à frente, entendeu? Da gente ir e não ficar esperando o outro, entendeu? E o meu sindicato, infelizmente, só pensa em salário, fala qualquer coisa, negou de fazer, e aproveitar que a APG não está nessa, entendeu? Eu falei, vamos fazer um adesivo sobre a Previdência? Não. Vamos fazer um adesivo, eu defendo a universidade pública? Não. Entendeu? Está o otário aqui financiando isso, entendeu? Os dois, camiseta total e pronto. Então, falando assim, não tem problema, mas é isso que tem que fazer. Se o sindicato é de esquerda e pelego, entendeu? Que não tem outro nome, porque a do Unesp é um peleguismo de esquerda, ótimo que tem associações vivas como a PG, vários centros acadêmicos e tal. E é nele que a gente tem que se agarrar. Porque a do Unesp, infelizmente, se falar em salário, lota. Entendeu? E não é que salário não seja importante, não. 5 anos sem aumento, 4 anos, sei lá. Sem contratação e sem aumento. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, gente.